E hoje nós começamos uma série nova, da qual nós chamamos de Grandes Temas da Vida. E nesse encontro nós vamos falar de coisas e de um jeito que talvez a gente não ouça comumente. Eu espero que não haja escândalo. Mas aqui nós vamos falar realmente aquilo que nós entendemos na direção do Espírito, que é de fato a palavra de Deus, a palavra viva de Deus. E hoje nós começamos então uma série sobre a eternidade. Nós vamos falar sobre a realidade do céu. É a nossa primeira ministração nessa série. Lembrando que semana que vem nós vamos ter também a primeira noite. Semana passada foi a noite dos empreendedores. Quem veio? Foi legal? Glória a Deus. Sempre a glória a Deus. Ninguém recebe glória nenhuma. Não é feita para a gente se gloriar nisso não, né, gente? Estamos aqui para servir e dar glórias ao Senhor. Então foi bênção semana passada e na semana que vem vai ter isso aí, ó. Os jovens como eu estão convidados aí a partir de 50 anos. Mas se você tem menos, pode vir também. Nesse momento a gente vai ser bem flexível. Assim, porque nós entendemos que você vai chegar lá, né? E é bom você ouvir algumas coisas antes. Eu queria ter ouvido antes algumas coisas. E aí nós vamos falar então sobre saúde e sexualidade no segundo tempo da vida com o doutor Anderson Erras, aquele que participou do nosso bloco 1, do nosso podcast. Quem assistiu o podcast? Quem não assistiu, assista. Eu recomendo que você assista, foi muito bom. Aí a turma que fez parte trouxe um conteúdo muito relevante, você não vai perder seu tempo. São dicas maravilhosas aí de finanças. Depois falou sobre família, sexualidade, saúde, né? Que foi o primeiro bloco. Depois finanças, negócios, empregabilidade. E no final sobre a eternidade, que o pastor Jordão, o nosso querido pastor divino que está aqui. Então semana que vem você é nosso convidado, vai ser uma noite especialíssima. Eu sei que vai ser muito bom, nós estamos preparando algo especial. Nós vamos tocar em assuntos que o povo não gosta muito de falar, mas não falar, vai ser bênção. Amém? Eu quero orar com você agora, feche seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, esse é o momento mais importante no culto que a igreja presta ao Senhor. Nós entendemos, Senhor Deus, que nós podemos em casa ter o nosso lugar secreto, o nosso lugar de comunhão. Assim como entendemos que o culto ao Senhor é prestado na igreja, onde o teu povo se reúne como um só corpo para receber o alimento que veio do Senhor. E humildemente eu peço ao Senhor sabedoria, direção. Eu peço ao Senhor que me dê autoridade para falar da tua verdade, no temor do Senhor, submisso a ti, com o meu coração quebrantado, porque a tua palavra, Senhor, é poder, é autoridade, ela não deve ser falada de qualquer forma. E ao mesmo tempo eu peço ao Senhor, abra o entendimento do teu povo, remova os bloqueios, as resistências à tua palavra, e que ela, Senhor Deus, alcance o fim proveitoso que o Senhor deseja para essa noite, e que toda a honra e glória sejam dadas apenas a ti. Assim nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. Então, falar sobre céu, eu acho que é um assunto que não é devemos falar muito, o tempo todo, mas infelizmente se fala pouco. Eu, por enquanto, não vou falar sobre o inferno. Ou alguém prefere que eu comece falando sobre o inferno? Vamos falar sobre o céu. E essa série deverá ter várias partes. E hoje eu quero me deter na palavra de Jesus, lá em João 14, versículo 2 e 3. Que diz assim: Jesus fala aos seus discípulos ali, trazendo uma palavra de esperança, uma palavra de futuro. Ele diz: o que a gente vamos ler juntos? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou ter dito, onde eu vou preparar um lugar. E quando eu for, e quando eu for, eu vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei a mim, para que onde eu estou, estejais vós. Que palavra de esperança Jesus dá para os seus discípulos.
2015, né, de 2011, 2012, o Brasil vivia uma certa crise econômica. O Brasil era conduzido por uma presidenta, para quem lembra, com saudade, não, né? E muitas empresas tiveram dificuldades. Eu vivia uma fase de transição na minha vida, tentando entender realmente o meu chamado, com lutas na saúde, com meu filho. Mas eu resolvi, de fato, me voltar para o Senhor e buscar mais, aprender mais dele. E eu lembro que, naquele tempo, eu comecei para Curitiba, para Jupim. E foi um tempo de muito crescimento, um tempo de muito confronto, naquilo que eu tinha como base no meu caráter. Deus me tratou muito naquele tempo. Eu comecei a pensar que talvez Manaus não fosse o lugar que eu devesse ficar. E que ia haver, provavelmente Curitiba fosse esse novo lugar para eu morar. Então eu comecei a me preparar para ir para Curitiba. Comecei a fazer alguns planos. Um dos planos foi, eu dizia, Senhor, é um desafio enorme sair daqui, porque Deus precisa de certas adaptações, começar de novo, né? Primeira coisa que eu queria era aqui, preparar minha família para ir. Então eu disse, Senhor, a Shane precisa querer ir, o Gabriel precisa querer ir. Então nós vamos para Curitiba, passávamos lá uma semana, 10 dias, então eu levava eles em certos lugares, eles gostavam muito, eles ficaram muito empolgados. Quem conhece Curitiba? É uma cidade belíssima, né? Uma cidade relativamente calma. Então nós achávamos que ali era o lugar que nós íamos morar. Eu fiz 4 provas com Deus. E das 4 provas, o Senhor me confirmou 2. 2 provas. Então ali eu entendi que se tivesse que acontecer, não era naquele momento. E que eu precisaria esperar. 2 pontos importantes aqui sobre o céu. O céu é um lugar também que você precisa desejar entrar. Eu achava que Curitiba me ofereceria mais. Eu seria feliz, eu teria espaço ministerial. Sei lá, eu achava que eu tinha algo maior que pudesse expandir, alargar as fronteiras. Graças a Deus eu fui no temor do Senhor, eu fui na marra, né? A gente vai embora, você quer uma cara. Não era tempo de ouvir. Mas veja, eu procurava um lugar. Eu precisava dessa confirmação do Senhor. E quando a gente para pensar no céu, que eu acho que nós deveríamos pensar muito, nós precisamos nos preparar para o céu. Estão ligado? A gente se prepara para muita coisa, mas nós não nos preparamos para ir para o céu. Você já parou para pensar nisso? Onde é que você vai morar lá? Como é que vai ser a sua vida? O que você sabe sobre o lugar que você vai morar? Não é 1 mês, 2 meses. Se realmente você for para lá, você vai morar quanto tempo lá? Bom? Eternamente. Veja, você e eu nós não somos eternos. Eternos são Deus. Mas nós somos criados para a eternidade. Está ligado nisso? Guarda esse conceito. Porque um dos atributos de Deus é a eternidade. Não é? Mas você não é eterno. No entanto, você foi criado, você não vai para o céu. Eu vou até usar, você vai voltar para o céu, porque você veio de lá. Ou seja, Deus nos criou para habitarmos eternamente, escolher desde o princípio foi isso. E aqui, Jesus descreve aos seus discípulos um pouco do que vai ser o céu. Ele diz que há uma casa. E veja, isso é muito importante você atentar, porque Jesus tenta mostrar para os seus discípulos que o céu não é um lugar que você fica no espiritual, no imaginário. O céu é um lugar. O céu é físico. O céu é um lugar, e você vai ver que a Bíblia confirma isso. E ele diz que na casa do meu pai é o que lá? Muitas moradas. Há muitas casas. Há prédios.
a vida. Ele diz também que se não fosse assim, ele não ia dizer. Está muito claro aqui. Se não fosse assim, eu não lhes diria. E aí em seguida ele diz, eu estou indo preparar o lugar. É uma conversa muito íntima, muito franca. Jesus mente. Quantos acham que Jesus mente? Não só o senhor mesmo, para de morar. Não, o Davi levantou. Eu só estava dizendo. Mas é só o Davi mesmo. Jesus não mente. Jesus disse a verdade. Então eu creio na palavra dele, 100%. Ele foi preparar lugar, e à medida que eu tenho estudado sobre ir para o céu, eu estou muito empolgado, eu estou muito bem melhor. Eu reescrevi esse texto, trazendo, sem perder o texto, né, sem sair do contexto, daquela conversa. Eu escrevi assim, estou indo preparar lugar para vocês morarem. Eu adicionei essa paráfrase aqui. Eu estou indo preparar lugar para vocês. Versículo 3, ele diz assim, que quando eu for preparar lugar, o que ele vai fazer? Virei outra vez. Então aqui mais uma promessa, que além de ele preparar lugar, ele virá outra vez. E qual é a razão de Jesus vir pela segunda vez à terra? Ele explica. E vos levarei comigo, vos levarei para mim. Ou seja, eu virei para vocês. Eu gosto muito daquela Bíblia do Eugene Peterson, a mensagem. Ele faz uma tradução uma linguagem bem fácil de compreender, né? E eu estou tentando trazer isso para vocês de uma forma mais simples. Então, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, veja, eu entendo que Jesus aqui descreve um lugar real e um lugar que não é acaso. Aliás, o Criador, ele nada faz por acaso. Tudo tem propósito, razão. Ele se inspira nele mesmo. Ele inspira na sua perfeição. Por isso que ele diz que, depois nós vamos ver isso, lá no céu não vai ter tabernáculo, porque o próprio Jesus é o tabernáculo. Na verdade, o tabernáculo sempre foi Jesus. O Santo dos Santos, o tabernáculo sempre foi Jesus. Ele é o tabernáculo de Deus. Então ele diz também que ele vai nos levar para morar com ele. Então não é umas férias que você vai passar no céu, tá ligado? Não é umas férias que você vai tirar lá no céu. E o interessante que eu compreendo isso, que esse habitar nesse lugar significa que nós vamos ter acesso e morar e nos movimentar em todo o cosmos, em todo lugar que Deus tenha criado. Eu penso que não teremos mais limites. No outro momento eu vou falar sobre o corpo, como vai ser o corpo. Mas aqui abrindo um pequeno parênteses, quando Jesus foi ressurreto, ele diz que vocês serão como eu. Então você vai poder entrar sem a mesma forma. Sumir e aparecer no outro lugar como ele. Não se assuste. Não é fantasia nem fantasma. Todo mundo ficou glorificado. Seremos como ele moraremos onde ele mora, estaremos eternamente com ele. Um outro ponto importante é que o céu e todo o universo vai experimentar uma ressurreição, uma renovação, um novo, de fato, da parte de Deus. O céu não é para mortos, o céu é para ressurreitos. Assim como Jesus ressuscitou após enfrentar a morte, muitos de nós irão enfrentar a morte e vão ressuscitar. Só depois iremos morar no céu. É óbvio que talvez alguns estejam vivos quando Jesus vier e eles serão transformados. Isso também está bem escrito na Bíblia. Nós vamos falar nisso no outro momento. Então essas pessoas ressurretas vão viver com Jesus ressuscitado. Ressuscitado.
Mas tem um ponto aí que é essa questão da morte, que pouco se fala. Tem gente que se treme todinho quando fala da morte. Não quer morrer, mas deixa eu falar para você, nasceu para morrer, gente. E senão você vai para o céu. Ou para o inferno. Eu não vou falar do inferno hoje, mas é verdade. Então, olha só, gente. Se esse povo todo fosse para o céu, a taxa de mortalidade, na última pesquisa que eu vi, diz que morrem 3 pessoas por segundo, 180 pessoas por minuto, 11 mil pessoas por hora, 250 mil pessoas por dia. E essas pessoas, quando morrem, elas irão para o céu ou para o inferno. Por quê? Porque nós somos finitos, fisicamente finitos, espiritualmente eternos, está ligado? Você é eterno. Todo ser humano que é gerado é eterno. O Espírito vai voltar para Deus. Um outro ponto que eu noto é que Deus usa o sofrimento para nos preparar para a eternidade. O próprio Jesus sofreu. O próprio Jesus foi o quê? Homem de dores, que sabe o que é padecer. A palavra de Deus diz que ele foi purificado, aprimorado pelo tanto que sofreu. O sofrimento faz parte da vida e ele nos conecta com a eternidade. Quando nós tivemos a situação que nós enfrentamos com o Mateus, que no início de setembro vai fazer 20 anos, dia 6 de setembro, Mateus completa 20 anos. São 20 anos de desafio. Parecia que aquilo era um grande problema, que nunca ia acabar, que ia ser uma desgraça, como disse a médica. Nós entendemos hoje que o Mateus é o nosso elo com Deus. Ele nos prepara para o céu. Mateus é uma espécie de Jesus, que nos leva a sofrer e nos aprimorar. Então, o sofrimento, que muito desse sofrimento enfrentam a morte, amigos morrem, parentes morrem, eles vão habitar bem. A questão é, você está preparado para isso? Há um preparo para isso, você está preparado? Meu pai morreu muito novo, morreu aos 44 anos. E eu espero e sei que vou encontrar no céu. Com certeza muito novo, muito jovem. Eu acho que eu já vou fazer de alguma coisa, eu já vou jovem, né? E eu tenho muito interesse de reencontrar meu pai no céu. Então, como eu disse, o céu foi preparado para os ressurretos. Mas não haverá morte. Nunca mais haverá morte. A morte será o último inimigo que Jesus vai destruir. Nunca mais ele vai matar qualquer criatura de Deus. No além, o que há no além? O que há no céu? De falar que eu quero levar vocês a se aprofundarem nisso, a se prepararem, para você vai lá que não estava me preparando para Curitiba. Eu fui em algumas cidades, vou falar de cidades do Brasil, que eu gostei muito, pastor. Uma que parecia que eu estava no céu, entre aspas, porque tinha uma organização legal, Gramado. Eu já fui em Gramado. Muito bom Gramado, né? Você não vê mendigo, você não vê gente pedindo dinheiro para você estacionar o carro. Eu não vi nenhum assalto lá. As pessoas recebem a gente bem. Aí eu fui em outra cidade, descendo um pouco a serra, pastor Divino. Nova Petrópolis, você conhece? Nova Petrópolis. Lá foi pouco que eu consegui treinar um pouco meu alemão. Eles falam muito o alemão estranho. Eles quase não entendi. Entendeu? Passando esse que uma cidade maravilhosa. Domingo eu via só, o cara da polícia fica parado, as pessoas saem 10 horas do dia. Agora, isso não é nada comparado ao céu. Isso não é nada. A gente, às vezes, quando viaja, fica encantado com algumas cidades. Quando vocês começarem a entender a extensão do que é o céu e o que vai ter lá, vocês vão querer ir para lá. Bom. Não estou falando isso porque a gente diz, você tem que morrer logo. Não é isso.
É que Paulo mesmo disse, Filipenses 1:23, pode colocar aí. Paulo esteve no céu numa visão. E ele diz, ele conclui assim, eu estou constrangido, tendo o desejo de partir, estar com Cristo, o que seria incomparavelmente melhor. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou estar levando gente para o céu, ganhando gente para ir morar no céu comigo. Ele disse que ele esteve no céu e que ele ouviu palavras impronunciáveis, que o ser humano não entenderia. Você lembra quando Jesus disse, se eu vos falo das coisas da terra, vocês não creem? O que seria se eu vos falasse das coisas do céu? Eu tive algumas experiências com pessoas que eu conheci também, de histórias que eu vi, que foram no céu, que passaram algum tempo no céu. Eu quero ter indicar um filme para vocês, que vamos se aprofundar sobre o tema céu, que vocês têm que se preparar para a hora. O nome do filme é, gente, 90 Minutos no Paraíso. Quem já viu isso? É um filme de um pastor que sofre um terrível acidente e ele passa 90 minutos no céu. Depois ele volta. Precisava ser tratado ainda em algumas coisas e ser útil aqui. Mas, esses dias eu falava com um amigo meu, aqui de Manaus. E ele teve uma experiência dessa. E realmente ele disse, não tem como descrever a sensação, o que eu vi ali, pessoas que eu vi. E eu não queria voltar. Em outros momentos eu vou aprofundar um pouco sobre a experiência dessas pessoas, porque não é meu foco hoje, não vou chegar onde eu quero. Mas, tem pessoas conhecidas nossas, o pastor Miguel, que foi aqui da nossa igreja, também morreu 7 minutos. Quem conhecer fala com ele, né, pastor? E tem várias outras histórias de pessoas que realmente Deus permitiu que tivessem um lampejo ali do que é o céu. Mas o ponto é que muitos de nós vivem com medo da morte. Entenda, a morte precisa ser vencida. E a morte só é vencida quando você morre, porque você vai ressuscitar. É aí que está a vitória da morte, contra a morte. A vitória não está em você não morrer, a vitória está em você ressuscitar, tá ligado? Esse é o ponto. A vitória está em você ressuscitar em Cristo, como Ele ressuscitou. Então, historicamente, Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande, ele designou dos servos dele para lembrar todo dia para ele. O servo tinha que dizer, Filipe, você vai morrer. Você tem coragem de dizer o que ele está dizendo? Vai morrer. Ninguém quer dizer, mas ó, você vai morrer. Vai para lá. Mas vai próximo. Não, agora não, Zé, mas tu vai morrer. Vai demorar um pouco, mas você vai morrer, não tem jeito. Ninguém quer brincar. Luís XIV da França, ele fez um decreto em que a palavra morte não fosse pronunciada em sua presença. Eu diria que a maioria de nós é como o rei da França, não quer nem pensar na morte. É por isso que nós não pensamos no céu, quem não pensa em morte. Sabia disso? É por isso que a gente não se dá o trabalho de pensar como vai ser a eternidade. E evitamos pensar nela. Mas olha, Jesus, ele veio, uma das coisas que o Senhor Jesus veio nos libertar foi com medo da morte. Lá em Hebreus 10, 12 a 15, ele fala um pouco sobre isso. Que aquela oferta que foi a vida dele abriu o caminho para que nós todos pudéssemos vencer a morte. Mas você não vai vencer a morte sem que morra. Senão você não ressuscita. Se não morrer, não vai ressuscitar. Paulo fala em 1 Coríntios 15, 55, coloca aí, queridão. Paulo traz uma palavra sobre a morte que ele diz o quê? Onde?
Onde está a morte, o teu aguilhão? Vai passar mais um. O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mais um. Graças a Deus que nos dá a vitória aí. Por quê? Por intermédio de Jesus Cristo. Mais um. É o último. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. E na palavra, e sempre acordando a glória do Senhor, sabendo que o Senhor, nosso trabalho não é vão. Você deve vencer a morte, amém? Essa é a boa notícia. Jesus abriu o caminho para libertar da morte. Então, como é que eu me liberto da morte? Só através de Jesus. Eu tinha medo da morte. A minha esposa, Sueli, ela sempre falava para mim: eu não tenho medo de morrer, eu não vejo a hora de morrer. E eu ficava calado. Eu comecei a estudar sobre o céu. Eu comecei a desejar o céu. A gente pensa, fique ligado, eu vou falar agora. Tá ligado? A gente pensa no que nós vamos perder aqui na terra. E não temos noção de que nós vamos ganhar no céu. Aquilo que você pensa, melhor eu vou deixar minha mulher só, vou deixar meu marido só, vou deixar meu emprego, vou deixar meus filhos. O que você tem a ganhar é incomparável. É infinitamente. E eu queria agora mostrar um pouco para vocês como de fato é o Senhor. Apocalipse 21. Vamos ler juntos um pouco do Apocalipse 21. Esses próximos minutos. E vamos ler alguns versículos por versículo, eu tenho de ideia. Eu quero que você comece a desejar o céu. Vamos lá, o primeiro versículo. Vi novo céu e nova terra, hoje vejo o céu e a terra passar, e o mar já não existe. Então veja, Deus, Ele cria um novo céu e uma nova terra. Tudo se fará novo. O primeiro céu e a primeira terra passam. O mar já não existe mais. Eu fiquei me perguntando, Senhor, por que o mar vai não existir? Olha que João, quando fala sobre isso, dentro da visão. A visão também tem a ver com o espaço, tem a ver com o tempo. E onde era que ele estava? Numa ilha. E o mar, ele isola. O mar separa. O mar gera obstáculo, ele diz, não vai ter mais mal. Significando no meu entendimento que não haverá mais isolamento entre o pai e os seus filhos. Pai e filho juntos. Então, o novo céu e a nova terra vem com uma nova roupagem de intimidade, com um pleno e perfeito com Deus. Versículo 2. E também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, virada como noivo adornada para o seu esposo. Muito, um minuto. Flá, não, domingo vai se comandar a leitura. Aí você serve. Vamos lá? Vamos lá, bem bonito. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Veja, só tem isso, só de um. Veja que ele recria essa nova Jerusalém, vem de onde? Ela desce do céu. Não tem nada terreno, não tem nada natural. Ela vem de Deus. E ela se apresenta como uma cidade belíssima, uma cidade famosa, uma cidade feliz. Você já parou para pensar que às vezes você quer sair da sua cidade, você quer morar num lugar melhor, na verdade? Então ele está dizendo, agora você vai ter um novo céu, uma nova terra, uma nova morada. E essa noiva, essa cidade que é vista como uma mulher, né? É a recriação que prepara a celebração do casamento, das bodas do Cordeiro. Nós já estudamos isso aqui quando Jesus faz o convite para
participar das bodas do cordeiro, que um monte não quer, um diz, não, eu tenho que sepultar alguém, não, eu vou vender o meu boi, eu vou não sei o quê, ele manda buscar as pessoas nas ruas, nos becos, né, para participarem da boda do cordeiro. Então, aqui é um preparo do lugar onde a igreja vai morar. Versículo 3. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então vejam como vai ser lá no céu o culto contínuo, mas não é um culto que vai ter música toda hora, pessoal orando. Você vai viver, a nossa vida é um culto, nós já deveríamos viver assim aqui. A nossa vida deve ser o tempo todo uma vida de devoção ao Senhor, no seu trabalho, na sua casa, uma vida de comunhão. E ele declara, aí no versículo 3, que o pai e os filhos vão habitar juntos. Imagina, Deus vai habitar conosco, nós vamos nos comunicar com Ele, nos relacionar com Ele. Uma das histórias que eu tenho conhecimento sobre pessoas que foram para o céu, era de um garoto de cerca de 12 anos, que quando ele descreve Jesus, ele diz que aquele homem é maravilhoso. E ele me recebeu no céu. Eu vou dar detalhes depois dessa história. Então você imagina você entrar naquela cidade e encontrar o Pai. Você para pensar nisso. Você encontrar Jesus como os discípulos conviviam com Ele aqui na terra. Então Deus, o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará entre eles. Eles serão um povo de Deus. E Deus mesmo estará com ele. Versículo 4. Aí tem a ver com o cântico que nós tivemos ainda há pouco, né? E o que vai acontecer? E lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem portanto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, querido, esse novo céu significa também que tudo aquilo que nós vivíamos nessa cidade, nessa terra, nessa era, passa. E nós passaremos a experimentar algo que nunca deveríamos ter experimentado, na verdade, né? O pecado que trouxe tudo isso. Nós vamos experimentar aquilo que Deus planejou para nós, desde o Éden. Então, esse negócio aí de... volta lá no que estava, por favor. O 4, né? Então, lágrimas, choros, dor. Talvez alguém já chorou hoje aqui. Não, no céu não vai ter isso. Morte. Esses dias a minha sogra adoeceu gravemente. Ela teve um AVC, a mãe da Sueli, de sexta para sábado. E Deus operou um grande milagre. Eu tenho orado por pessoas que passaram por grandes lutas e o Senhor já me ensinou a orar sobre isso. Não que a minha oração seja melhor que a de alguém, mas o Senhor me ensinou a orar. E eu orei detalhadamente, pedindo ao Senhor, uma das coisas era que não houvesse sequela. E não tem sequela. Glória a Deus. Mas ela podia ter morrido. E no céu não vai ter esse risco. Nós não vamos mais enfrentar morte, não vai haver luta, não vai haver pranto, nem dor, porque essas coisas que nós vemos aqui passaram. Versículo 5. Olha o que ele diz aí. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, o Senhor diz, eu faço nova todas as coisas. Eu fico imaginando o quanto tem trabalho no céu preparando a nossa chegada. Estão ligados? Quando você vai receber alguém na sua casa, o que você costuma fazer? Às vezes você recebe de fora até melhor do que os de casa, né? Compra um lençol novo, travesseiro novo,
uma louça nova, tudo para receber o visitante. Agora, imagina o que está sendo preparado para nós no céu. Ele diz, eu faço tudo novo. Vocês vão receber tudo novo naquela cidade. O universo é renovado. Versículo 6. Disse-me ainda, tudo o que está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei graça da fonte da água da vida. Veja que antes ele disse, escreve. Escreve, porque é verdadeiro. Então ele disse aí, ó, tudo está feito. Está pronto. Eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Nós entraremos numa era que não haverá fim. Esse tempo do fim cessa e nós entramos no tempo da eternidade. E ele diz, quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Veja, muitos de nós nessa era, nesse tempo, não têm sede de Deus, infelizmente. Porque esse saciamento já começa aqui. Quem tem sede de Deus, quem tem desejo de conhecer a Deus, quem busca a Deus, ele se revela. Ele sacia a fome e a sede. Versículo 7 fala de um ponto muito importante. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhes terei Deus, e ele me será filho. Então veja, todo filho recebe uma herança. No céu, nós receberemos herança. Deus está dizendo, aqui no céu, eu serei o pai. Pode traduzir por pai. E vocês serão meus filhos. Eu reúno na minha cidade a minha família. Versículo 8. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago, onde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então aí ele traz uma lista de alguns tipos que não entrarão nesse lugar. A herança deles, eles também vão receber uma herança. É outra diferente dos primeiros que têm sede dele. Os que não têm sede dele, ou seja, que não buscam, que não creem na sua palavra, que não dão crédito na sua palavra, portanto, não obedecem à sua palavra, não seguem os seus mandamentos, não estão se preparando para morar no céu. Estão ligados ou não? Quem está se preparando para morar no céu, já começa a ter um comportamento celestial desde aqui. Poucos pensam nisso. Muitos de nós vivemos dentro da igreja. Isso não te prepara para ir para o céu. Eu não sou juiz, não vou julgar, mas como o próprio Jesus disse, baseado no que ele disse, muitos pastores não vão para o céu. Muitos apóstolos não vão para o céu. Padre, papa, freira, mulher de Deus, homem de Deus, não vão. Porque eles não têm sede de Deus. Eles não têm Jesus na sua vida verdadeiramente. Eles vivem na igreja, mas escolhem viver do jeito deles. Por isso que está muito claro, escreve, ele falou antes, escreve o que eu digo para vocês, os covardes, depois os incrédulos. Os incrédulos é o que não dão crédito à palavra do Senhor, e por não darem crédito, não obedecem. Aos abomináveis, aqueles que praticam abominação. Tem muitas formas de abominação. E uma das coisas que mais, pastor Josinaldo, que mais nós vemos hoje de abominação tem a ver com sexualidade. Nós acabamos de fazer uma disciplina agora no curso de distúrbio da sexualidade, que é assustador o que o ser humano tem feito em relação à sexualidade. Coisas extremamente abomináveis. Você imagina no Canadá, um cara ganhou na justiça para casar conviver sexualmente com a cadela dele.
E ele tem apenas que, a cada 3 meses, ir até um veterinário e provar que a cadela está bem. Mas aos olhos de Deus isso é abominável. O órgão sexual do homem deve entrar apenas na mulher e na dele. E vice-versa. Nunca no animal, nunca no outro homem. E nem a mulher na outra mulher. Isso é abominação. Deus abomina isso. É impressionante como Deus abomina isso. E interessante, tem um amigo meu que fez uma pesquisa tratando de pessoas com a zoofilia, né? Agora, na Europa, estão querendo colocar o Z, né? De zoofilia. A referência é o homem, né? Não é até o referência. Não é Deus a referência, não é a criação a referência. Isso é abominável aos olhos do Senhor. E ele diz aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que vai caber, ou seja, a herança deles é o quê? O lago do fogo eterno. E aí ele fala de segunda morte. Veja, que nós que estaremos no céu não experimentaremos a segunda morte. Não vai ter mais morte. Vai ter só ressurreição. Então, enquanto nós, de fato e de verdade, não nos arrependermos dos nossos pecados e reconhecermos Jesus como o Filho de Deus e vivermos em pureza, em santidade como Ele, nós não vamos para o céu. Você pode cantar no louvor, você pode pregar aqui igual eu estou pregando, você pode distribuir folheto, dar rancho. Não vai, não é pela sua obra. É até relativamente fácil. É crer e mudar. Não tem um homem que de fato, uma mulher que de fato entrega a sua vida a Jesus e permanece com os mesmos pecados de sempre. Não existe isso. É incompatível. É impossível. Porque você renasce, você é recriado no seu interior e o Senhor passa a habitar em você, você ganha uma nova natureza, o teu comportamento muda naturalmente. Estão ligados ou não? Então, se você vem, participa, não estou dizendo para você parar de vir, o que eu estou falando é que você precisa entender como é que vai para o céu e como é que você se prepara para isso. Você tem que abandonar os pecados. Não é só confessar. A palavra diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Senão, a herança dele será isso aí, o lago do fogo eterno, ou seja, a segunda morte. E agora do versículo 9, nós vamos ver como vai ser a cidade. É impressionante a cidade. Vamos ler aí o 29, a descrição da cidade, que ele é inspirada no texto de Ezequiel, capítulo 40 até o 48, tem uma descrição lá, com algumas diferenças daqui, mas eu diria que é uma boa base do Antigo Testamento do que vai ser a cidade santa. Ele falou da cidade, agora ele vai descrever. Versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ok? Então, aí ele vai começar a descrever a noiva, a cidade. A cidade aqui simboliza povos também. A cidade não é uma cidade vazia, né? Uma cidade não vai entrar em aliança, né, com o noivo. Mas a cidade representa o povo dele. Essa cidade santa. Você vai para lá como um santo, como um separado de Deus. Vê o versículo 10, por favor. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, veja só, agora que ele vai começar novamente a destacar os detalhes e novamente ele repete que a cidade desce do céu e ele leva numa montanha para que ele veja toda essa cidade. Eu diria que se hoje nós fosse, no mundo de hoje, eu disse assim: eu vou subir um drone para você ver como que é a cidade de cima. É diferente, né, quando você vê a cidade de cima, quando você está lá no último andar,
e você olha a cidade. Quando você sobe aqui esse viaduto aqui da Recife, você, quando eu passo por lá, tem um momento que o sol está tão bonito, esse prédio lá no fundo, e você vê uma cidade diferente. Então, ele pede que ele suba, aliás, ele leva para que ele veja, né, essa cidade recriada por Deus, ou essa cidade criada por Deus, e que nela habitarão os povos, as nações, em aliança eterna com o Cordeiro. Deixa eu falar uma coisa aqui para você entender. Quando ele fala sobre casamento, ele não está se referindo ao casamento humanamente falando, no qual você se relaciona, você tem filho e tal. Ele está falando do processo de aliança, onde não haverá outros deuses. Será impossível ter o adultério, que ele chama, né? Adúlteros, né? Porque todos nós estaremos adorando e servindo ao mesmo Deus e vivendo numa cidade de total justiça. Vamos ler outro versículo, o 11. A qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Então, veja, no céu, gente boa, não vai ter Amazonas Energia, Norte Energia, e nem lâmpada. Ainda bem, né? Não vai ter lâmpada, lamparina, fluorescente, LED, porque a glória do Senhor ilumina a cidade. Imagina isso. Imagina. Agora, olha a riqueza, pastor divino, da cidade que João descreve, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa, como pedra de jaspe cristalina. João ficava procurando comparações para ele poder descrever o que ele estava vendo. Brilhava muito, era muito lindo. E ele compara com pedras preciosas. Lê mais, baixa mais um pouco, 11. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre ela nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Agora, olha que impressionante como Deus é organizado. Misericórdia. As portas, os anjos em cada porta. Algumas das portas tinham o nome das tribos. E depois vocês vão ler mais embaixo, eu acho que é nesse versículo mesmo, né? Escrito o nome dos 12 filhos de Israel. Passa o próximo. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. Então ele descreve a posição exata, extremamente organizado. Extremamente organizado. Esses dias um amigo meu foi na China. Na China é muito moderna. Ele disse, eu fiquei impressionado como eles são organizados. Como eles sabiam de tudo antes. Veja, os chineses, assim como nós temos a essência de Deus em nós. Agora você imagina esse preparo que Deus está fazendo, que é muito além do melhor que nós, seres humanos, possamos fazer. Toda essa organização. E tem um ponto, passa mais, que eu quero chegar lá. Ok, a muralha. Olha o tamanho da muralha. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Agora, de novo, agora os 12 apóstolos. Primeiro nas portas, as 12 tribos. Agora, o nome dos 12 apóstolos. Agora, vamos raciocinar aqui. Vamos raciocinar. Abre-se um bairro novo na cidade e nós vamos colocar o nome Divino José. O nome desse bairro. Aí vai abrir lá, nesse lugar, uma escola. Uma escola. Aí coloca Escola Municipal Domingos Péricles. Eu estou dando aqui esses exemplos. Você imagina quem que Deus homenageia na Cidade Santa? Os fiéis. Não é interessante isso? Vamos lá, 12. 14 já está, né? Qual foi o último que nós lemos? Vamos ler o 15. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro,
para medir a cidade, as suas portas e sua muralha. Olha só agora o tamanho dessa muralha, gente boa. Lê mais um. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Então, o cálculo de tradução disso aí, essa cidade ela é um quadrado, ou ela é um cubo. É uma figura geométrica perfeita. O melhor exemplo que você e eu vamos conseguir entender é um dado, que ele é exatamente igual. Ele é perfeito. Ele chama de hexaedro. É uma figura geométrica perfeita. Possui 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. 6 lados, por isso que ele descreve o que tem em cada lado. Agora, detalhe, essa cidade, ela tem 2.200 quilômetros por 2.200 quilômetros quadrados. Isso em metro daria mais ou menos 84 milhões de metros quadrados. Olha o tamanho da cidade. É mais longe, é quase que daqui a Brasília. Daqui, sei, teria que calcular, mas você imagina, daqui para Boa Vista dá menos de 1.000 quilômetros. É muito longe, é muito grande. Isso é só uma cidade, não são várias cidades. É a Nova Jerusalém. É uma cidade enorme. Inclusive, eu fiz uma pesquisa e estão tentando construir uma cidade desse formato na Arábia. Consegue colocar o vídeo? A megacidade em formato de cubo além da imaginação. O Mukaab, uma visão futurista de uma cidade em forma de cubo, representa um mega projeto expansivo que ultrapassa a escala de 20 edifícios Empire State. Este ambicioso empreendimento em Riad, a capital da Arábia Saudita, não apenas introduz carros autônomos como uma realidade presente, mas também está transformando a cidade com a construção de uma metrópole única. Imagine uma cidade dentro de uma cidade, onde os carros voadores se movem em pistas de corrida, proporcionando uma experiência única e futurista. Não se trata apenas de mobilidade avançada, mas de uma cidade imersiva que simula visitas a outros planetas. No epicentro desse visionário projeto está o Mukaab, originado da palavra árabe 4Q. O Mukaab não é apenas uma estrutura imponente de 400 metros de altura, é o coração pulsante de um novo empreendimento urbano chamado Projeto Muraba. Este projeto ambicioso visa expandir a capital, abrigando mais de 350 mil residentes em uma área expansiva de 4.700 acres. Com uma mistura de residências, hotéis, escritórios, parques e passarelas ao ar livre, o Mukaab redefine a paisagem urbana. No interior, projeções holográficas transformam os espaços, apresentando visões de pessoas gigantes e outras experiências futuristas. A cidade em forma de cubo não é apenas uma evolução na arquitetura, mas uma revolução na forma como vivemos e experimentamos o espaço urbano. Agora, vejam só, o homem está descobrindo isso agora e lá no céu já está tudo pronto. Eu diria assim, eu vou usar uma linguagem humana, não sei qual seria a palavra lá, com alta tecnologia, com certeza. Então, veja, o versículo 22. Está em qual? Vamos ler. Eu falei que ia ler, né? Vai lá, lê o 17, vamos só ler corrido, que a gente já está no finalzinho aqui. Mediu também a sua muralha. Olha o tamanho. 144 côvados, medidas de homens, isto é de anjo. São 60 metros de espessura a muralha. Você tem noção do que é isso? 65 metros de espessura, só a muralha da cidade que nós vamos morar. Estão ligados? É maravilhoso, gente. Vocês vão querer ir para lá, eu falei. Vamos ler mais um pouco. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Pode ler mais. Pode passar, querido.
Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda. Pode passar. Vai passando. O quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisóstomo, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisoprasto, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Pode passar. As 12 portas são 12 pérolas, cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, com vidro transparente. Veja, ele dá descrições realmente de uma cidade urbana, de alto nível. No capítulo 22, você vai ver sobre a rua principal, a praça que tem a árvore, que cura, né? Que dá um fruto por mês. Gente, realmente eu me arrepio. É algo maravilhoso que Deus está preparando para nós. Hoje o meu ponto aqui é pensar sobre o lugar. Nós vamos só falar sobre o lugar. A minha ênfase principal é que nós pensemos sobre o lugar. Versículo 22 e 23. Santuário, porque Nela o seu não- santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e Ok. o Cordeiro. Então aí é um ponto. Lá não vai ter templo, porque a adoração é contínua. Adoração para Deus é obediência. Adoração para Deus é estar submisso à sua vontade. É negar-se a si mesmo e obedecê-lo. Isso é o melhor para nós. Versículo 23. A cidade não precisa do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Muito bem. Isso a gente já falou. Versículo 24 e 25. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Aqui nós temos um sinal de que haverá governo e que haverá povos e nações. Quando Jesus, João e Paulo falam que ele reunirá povos e nações, e ele diz de toda língua, povos e nações. Então, eu entendo aqui que, de fato, essa mega cidade será governada, quem sabe, por vocês. Nós vamos trabalhar no céu. Não se engane. Você vai ser útil lá também. Estão ligados, não? Então, ele diz que esses reis trazem toda a sua glória. Ou seja, todos os seus tesouros, todas as suas riquezas, e colocam como útil aquele que é dono de tudo, para a glória dele, a glória do Todo-Poderoso. Versículo 25. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Então, pronto, lá não vai haver noite, porque Deus não vai apagar a lâmpada, ele não dorme. Então, nós entramos realmente no tempo de Deus, que ele é... Quando a gente fala tempo profético, significa que o tempo se baseia no cumprimento daquilo que ele profetizou, daquele que proferiu. Né? Então, penso eu, ainda não entendi muito bem isso aqui, eu ainda estou aprofundando esse entendimento sobre essa questão do tempo, mas eu gosto de relógio, eu acho que lá não vai ser preciso ter relógio, né? Nós não vamos precisar nos preocupar também com portas abertas, portas fechadas. Né? Quando eu visito algumas cidades, eu observo detalhes. Eu lembro que uma vez nós fomos em Água de Lindóia. Eu frequento o Haggai desde 2007, primeira vez que eu fui lá. E sempre que, naquele tempo, os cursos eram diferentes, eram mais longos. Por exemplo, a semana Haggai eram 2 semanas, era muito puxado, a gente tinha uma folga na segunda semana, na quarta-feira à tarde. Era muito puxado. E aí a gente tinha, às vezes, momento de se deslocar e perguntar de alguém que morava lá, como que é a cidade? Né? E uma vez eu perguntei, e aqui já teve assalto? Ele disse, teve uma vez que uma pessoa roubou ali uma caixa de remédio ali da farmácia. Aí eu fiquei imaginando, é bom morar lá em Água de Lindóia, né? Quase não tem assalto. Agora você imagina morar no céu. As portas não... Incomparado, é sempre incomparável. O melhor do que nós achamos aqui é muito pouco
Quando nós pensamos daquilo que o Senhor nos diz que haverá no céu. Né? Versículo 26. Estamos terminando, falta um versículo só. Ok. E lhes trarão a glória e a honra das nações. Então, as nações aqui são restauradas, no meu entendimento, e essa glória habitará nessa grande cidade. Não mais corrompida, né, a glória das nações. 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem a que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então está muito claro que não entrará mais mal, nem pessoas que praticam abominação, já falamos um pouco de abominação, ou mentira, somente os inscritos no livro da vida. Então aqui nós vamos falar de livros. Deus usa muito livro. Se você for no livro de Daniel, você vai ver que tem muito livro. Se você vê Deus conversando com Moisés, você vai ver Deus dizendo, escreve. No céu tem muito livro. Tem muita coisa escrita a nosso respeito. E eu queria perguntar de você o seguinte, o que você acha de morar no céu? A outra pergunta é quem vai morar no céu? Quem irá morar no céu? O céu está sendo preparado. Quem vai morar no céu? Será que essa pessoa que está aí do seu lado vai morar no céu? Eu quero tratar sobre isso no nosso próximo encontro. Como realmente se preparar e saber que você vai morar no céu. Vamos orar? Senhor, nós estamos ansiosos pelo tempo que o Senhor prepara e nós reuniremos com o Senhor eternamente. Eu te agradeço porque o Senhor tomou todo esse cuidado de revelar a nós, simples mortais, os teus planos para a eternidade. Espero, Senhor Deus, que todos que aqui estão tenham de fato aceitado o Cordeiro de Deus como aquele que tira o pecado do mundo, se arrependido dos seus pecados, decidido entregar suas vidas a Jesus, abrindo mão dos seus prazeres, dos seus desejos, renunciando a si mesmo, para se preparar para morar contigo na eternidade. Continua falando comigo e com cada um de nós sobre esse assunto, porque o teu povo precisa despertar para esse encontro contigo e essa morada eterna no lugar, Jesus, que tu estás preparando para nós. Obrigado, porque o Senhor tem um lugar para mim, um lugar especial, bem como para cada um de nós. Ajuda-nos a nos manter fiéis e dedicados ao Senhor, nos preparando assim para o nosso encontro eterno contigo. Em nome de Jesus.